Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, neste segundo domingo do Advento, a Mãe Igreja nos dá a conhecer o anúncio, a obra de São João Batista, como precursor do Senhor. De fato, São João Batista precede o Senhor no nascimento, nascendo de Isabel a Velha, antes do Cristo. É concebido com graça de Deus, de Joaquim, de Zacarias e de Ana, de Zacarias e Isabel, 6 meses antes da Anunciação. É ele quem deve preparar o caminho do Senhor. E das virtudes de São João Batista, consideremos a humildade como a mais excelente. Um profeta que não apresenta a si mesmo, mas em tudo prepara o caminho do seu Senhor. A vida de São João Batista está integralmente voltada à vida do Cristo Senhor. O precede em tudo, lhe prepara tudo e sabe desaparecer para que o Senhor ocupe o seu lugar de direito. É grande a obra que São João Batista faz, chamando os pecadores à conversão e batizando-os no Rio Jordão em batismo de penitência, ao qual até o Cristo Senhor se submete, solidário com os pecadores. Mas aqui, queridos fiéis, voltemos à humildade, virtude tão excelente em tão grande profeta. Olhemos para a humildade de São João Batista e procuremos contemplar o seu contraponto, para nos advertirmos dos perigos que estão no oposto da humildade, a soberba. Dos pecados, o angélico é a soberba. O soberbo revoltou-se contra Deus, mesmo contemplando a magnificência de Deus. A soberba instala-se no coração dos homens e os fazem ricos de si, satisfeitos consigo mesmo, gananciosos para o seu bem. A humildade, ao contrário, é sempre fecunda, sempre solidária, sempre mãe generosa de muitas virtudes. São João tem a humildade. Podemos dizer, queridos fiéis, de uma forma simples, que a humildade consiste no amor a Deus sobre todas as coisas, muito mais do que a si mesmo. A soberba consiste no amor a si sobre todas as coisas, acima mesmo do amor a Deus. E esta régua de medida nos faz pensar também quão preparados estamos para aquela segunda vinda do Senhor, que a liturgia do Advento nos quer mostrar. Se São João Batista preparar a sua primeira vinda e a sua manifestação pública a Israel, agora, no tempo da Igreja, na espera, no advento da segunda vinda do Senhor, é a Mãe Igreja Católica, que deve tomar as funções do maior dos profetas e preparar as gerações do tempo da redenção para a segunda vinda do Senhor. Preparar-lhe o caminho para a sua vinda gloriosa, enquanto peregrina sobre a face da terra. O ministério de São João Batista passa à Igreja e a Igreja deve realizá-lo. Aqui, queridos fiéis, percebamos como o Cristo Senhor responde a João. É preciso demonstrar com as obras, com o que se viu, com o que se ouviu. Podemos nos apoiar em muitas exegeses sobre as palavras do porquê São João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Alguns poderão dizer que João estava na prisão em uma crise de fé, em uma dúvida, coisa humana. Não tenhamos nenhum receio quanto ao profeta sobre isto, pois afinal podemos pedir sim a Deus razões e devemos buscá-la com sincero coração.
Deus recebe os humildes, mesmo nas suas fraquezas, mas não suporta os presunçosos, os dissimulados, que se enganam a si mesmos. Mas talvez não. Para outros exegetas, aqui está um serviço de João Batista para que seus discípulos entendam que não precisam mais ser discípulos seus, mas de Cristo. Ao enviar dois, envia dois chefes que comandam muitos, que têm a mestria sobre muitos. E estes vão ver, contemplar as obras de Cristo e tornar-se-ão discípulos de Cristo, pois o testemunho de João se aproxima. Não mais precisarão ser discípulos de João, porque João lhes colocara no encontro com Cristo. Pessoalmente, gosto mais desta segunda. Me parece mais própria, que o maior de todos os profetas chegue ao ponto de dizer: não preciso mais lhes ensinar. Vão vocês mesmos e vejam, pois ele já faz das suas obras. Aqui, queridos fiéis, olhemos para a humildade e, de modo muito particular, aquele amor a Deus que está acima de tudo. Vai nos dizer, nas palavras do Senhor, o Santo Evangelho, que o próprio Evangelho, a Boa Nova, a revelação divina, esta locução que vem do céu, é anunciada aos pobres. Os pobres são evangelizados. Se olharmos, tal realidade poderia nos pensar: só os pobres são evangelizados? É só a eles que é destinado este anúncio? Sim, queridos fiéis, só aos pobres, e a ninguém mais que os pobres. Aqui se evangeliza o pobre Zaqueu, tão rico dos bens da terra, tão desprovido das coisas do céu. Aqui se evangeliza São Luís de França, tão rico dos bens da terra, que se faz o pobrezinho vassalo servo de Cristo. É claro, queridos fiéis, que não se fala de uma condição social, de uma condição monetária, se fala de humildes mesmo, de quem ama mais a Deus do que a si mesmo. Esta é a condição irrevogável para se receber o Santo Evangelho. Há muitos de poucos bens que são muito ricos e soberbos em si mesmos. A estes vai nos dizer o Magnífica de Nossa Senhora, que entregou-os à confusão de seus próprios pensamentos. A estes o reino de Deus não chega, aos soberbos, pois partilham da obra do diabo, partilham de sua companhia. Mas aos humildes, que amam a Deus mais que a si mesmos, do que os benefícios de suas vidas, chega o Santo Evangelho. Como é bom ser pobre, e pobre de verdade. Pobre diante de Deus e de sua magnificência. Pobre diante de Deus e da abundância de suas graças. Pobre diante de Deus, que nos dá todos os bens necessários. Eis a verdadeira pobreza. Não nos confundamos com a pobreza social. Não serve. Aqui, queridos fiéis, os humildes, os que trazem esta virtude similar a São João Batista, recebem a boa nova e a recebem com alegria. Olhemos se não é na soberba que se apoiam nossos pecados. Quando amamos mais a gula, quando amamos mais a luxúria, quando amamos mais a avareza, tudo isto é amor a si, desejo de satisfazer a si mesmo e, consequentemente, desprezo pelas obras de Deus. Quando amamos as virtudes, nelas é Deus que está em nós. Nos causam sofrimentos as cruzes, as contradições da vida, nos causam sofrimentos quando precisamos olhar para o próximo e ver a face de Cristo nele, e em nome da caridade, realizar uma obra mais de amor. Nisto tudo, queridos fiéis, triunfa a humildade,
o amor a Deus sobre todas as coisas. A Mãe Igreja também precisa gritar, como aquela voz que clama no deserto. João é voz, voz que ecoa, mas Cristo é palavra, palavra que instrui, que ensina, que edifica, que constrói. A voz por si mesma nada pode. A palavra conduz ao conhecimento da verdade. A palavra é maior que a voz. A palavra se serve da voz. A voz ecoa a palavra e a mente compreende a verdade. Que beleza é esta? Mas só no coração dos pobres, dos humildes, de quem ama a Deus mais que a si. Os ouvidos continuam surdos aos soberbos, a boca e a língua coladas ao céu da boca. Grunhem, mas não comunicam. Quantos os grunhidos que vemos em nosso tempo! Vemos minorias barulhentas que se impõem pelos seus rinchados e pelos seus murmúrios, como gralhas, aralas, mulas e bestas. Fazem tanto barulho, convencem os políticos, fazem-se de direitos e se impõem contra a verdade, gritando, mas nada têm a dizer, pois suas palavras são insanas e sem sentido. Aqui a Mãe Igreja não pode se juntar a este tumulto de vozerios desprovidos de razão e de verdade. É preciso tomar o lugar de João Batista e unir a sua voz à palavra e fazer ouvir o eco da verdade. É necessário, queridos fiéis, e é o último ponto desta homilia, e não me julguem por ele, mas tenham misericórdia, que para que a palavra ecoe, se ame mais a Deus do que a si mesmo. É preciso que a igreja ame mais o seu divino esposo do que a si mesma, pois a palavra vem como espada afiada que divide até mesmo a medula dos ossos. E a consequência de seu eco é o mesmo de João Batista. João está na prisão, desprezado pelos seus concidadãos, por Herodes e Herodíades. Que João disse? Não te é permitido ter a mulher do teu irmão como tua esposa. O ódio de Herodíades, a confusão de Herodes, tudo pela verdade, de fato, não lhe é permitido e vem de Deus e não de opinião humana. Se a igreja diz agora ao mundo tão confuso de vozerios, rinchos e barulhos, que poderia ela receber em troca? A mesma cadeia de João Batista. E quem sabe até mesmo a decapitação da própria cabeça. Como é preciso amar mais a Deus do que a si mesmo, para se tomar a posição de João Batista, o maior entre os nascidos de mulher, o maior dos profetas. Nas situações em que vivemos hoje, vemos uma igreja muda, silenciosa, contém a palavra, mas perdeu a voz. Não tem coragem de abrir a voz, de abrir a boca e com a voz pronunciar a palavra. Quantos são os pecados amplamente aceitos na convivência da igreja hoje, que escandalizariam os apóstolos, que colocariam confusão nos profetas. Quantos são? Situações claramente erradas, insuportáveis diante de Deus, se tornam institucionalizadas. Quer-se fazer com que a concordata, como acostumar-se com o erro, se torne veio de verdade. Não é. Não é porque estamos acostumados com o mal que ele é bom.
De jeito nenhum. É preciso desmascarar constantemente. Não pedimos ao Senhor: dá-me, Senhor, conhecimento de meus pecados e reta contrição. Dá-me, Senhor, tempo para a verdadeira penitência, para a mortificação, a fim de que não seja eu condenado por meus pecados. Quando tornamos o pecado comum, aceito, institucionalizado, fazemos o antisserviço de João Batista. Em vez de anunciarmos com humildade o reino de Deus, anunciamos com inércia, vergonha e omissão o reino do demônio. Que ainda exista um sacerdote, que ainda exista alguém digno de João Batista, que exista alguém digno dos santos padres, que rompa a mordaça do politicamente correto, dos acordos sociais, de coisas de Estado, e possa bradar os direitos da verdade e de Deus. É preciso, sim, amar mais a Deus do que a si mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.